algumas coisas que a gente deixou bem claro a respeito do Sermão da Montanha, que é importante para a sequência. O livro de Mateus, como nós falamos, todos se lembram disso? Mateus é escrito para quem, gente? Para os judeus. Então, embora seja o Evangelho de Jesus Cristo, mas o linguajar, o jeito que ele foi feito, escrito, a redação, foi feita para o povo judeu, para o povo de Israel. E é interessante nós vermos em Mateus que o escritor, ele segue exatamente a mesma, como é que podemos dizer, a mesma estrutura que foi usada por Moisés para ensinar o povo de Israel logo após a saída do Egito, né? Ele mostra Jesus na linhagem de Judá, na linhagem de Israel, do mesmo jeito que Abraão também aponta para Jesus, né? Ele mostra Jesus sendo perseguido por Herodes e foi para o Egito, assim como José também foi perseguido pelos irmãos e foram para o Egito. Deus o tira do Egito, ele passa para o batismo, do mesmo jeito que o povo de Israel também saiu do Egito e passa pelo Mar Vermelho. Jesus é tentado no deserto, o povo de Israel passa pelo deserto. Moisés sobe ao monte, ali, ao descer, ele traz a lei de Deus ao povo. Jesus sobe ao monte e faz o sermão da montanha, trazendo o Evangelho. Então a gente vê esses tipos de comparações, esse tipo de estrutura no livro de Mateus, mostrando que o livro de Mateus foi um livro escrito para os judeus crerem em Jesus, no Evangelho de Jesus. Alguns perguntam por que nós temos 4 evangélicos idênticos. Bom, primeiro que eles não são idênticos. Vai, pastor, então eles têm diferenças entre eles, diferenças redacionais, diferença de termos, diferença da escrita, né? Então, tem, por exemplo, o livro de João, o Evangelho de Jesus, escrito por João, que é um livro focado na teologia do amor. Então, ele utiliza mais esses textos. O livro de Lucas é mais histórico. E Mateus é escrito para os judeus, mostrando Jesus como o profetizado, como o Messias. Falando sobre isso, o que quer dizer a palavra Messias? Quem se lembra aí? Messias, ungido. E Cristo, o que quer dizer Cristo? O enviado. Amém, gente? Mas ele é transliterado com um significado para os gentios, a palavra Cristo. A primeira vez, eu já vou entrar em outro estudo. A primeira vez que foi utilizado esse termo Cristo foi para a igreja de Antioquia, quando Paulo e Barnabé, na verdade na época era Barnabé e Paulo, foram para Antioquia. Barnabé que era o grande expoente, né, da igreja em Antioquia. E ali pegou uma conotação diferente, a palavra Cristo. Embora a tradição mais literal seja isso, né, Cristo seja o enviado, ou ungido de Deus, que é uma transliteração do Messias, mas ela ganhou uma conotação de significado pela sua palavra. Digamos assim, um termo mais, como é que a gente usa, né, aqui no Brasil, a gente fala de gíria, né, um termo mais coloquial, que é a palavra Cristo, ou apenas bom coração. Então eles pegaram um coloquial para o cristianismo como aqueles de bom coração. Foi uma transliteração, não foi um significado propriamente dito. Por quê? Porque os cristãos desde então eram tidos como pessoas de bom coração. Então foi colocado esse coloquial, uma gíria santa, né? um termo que foi adaptado aos costumes do cristianismo. Mas a tradução literal, nós sabemos que é o enviado. Amém? Então temos esse ponto. Outro ponto sobre o livro de Mateus é que o escritor usa sempre 4 exemplos claros. Eu repito isso para a gente poder compreender o restante. Ele usa, você lembra quais são? Quais são? Fariseus, mestre da lei, pagão e os judeus. Então, as parábolas são bem usadas nesse sentido. Jesus fala muito aos fariseus. Um exemplo disso é o estudo sobre o divórcio. Quando ele fala sobre o divórcio, sobre repúdio, ele está respondendo uma pergunta dos fariseus. E ele utiliza bem isso, esses 4 personagens para as suas mensagens, para as suas explicações. Mateus foca bem em cima disso. Aí, tendo dito isso, nós vimos algumas aulas, nós vimos bem-aventuranças, as horizontais e as verticais, né? Aí nós vimos, vamos chegar logo lá para a gente chegar mais rápido. Nós vimos sobre o adultério. Lembra o que a gente viu sobre adultério? E na graça não é apenas cometer o ato em si,
que é tido como adultério. O simples fato de olhar é tido como uma palavra. Quantos lembram o nome da palavra que nós usamos? Porneia, que no grego quer dizer todo tipo de ato ou pensamento sexual que não pode ser feito. Então, quando Jesus fala literalmente sobre prostituição, quando ele fala que o divórcio é dado apenas em caso de prostituição, ele está falando porneia, ele está falando não só do ato sexual em si, ele está falando de qualquer atividade sexual ilícita. Então, eu até expliquei isso para vocês, o fato da pessoa ver um filme errado, né? Para não falar de outras formas, hoje em dia eles usam termos bonitinhos para essas coisas, né? Filme adulto, nunca vi isso. Então, o fato da pessoa ver, a pessoa olhar para outra pessoa já ir desejando, Jesus disse que já adulterou o seu coração. Isso está incluso na palavra porneia. Está claro isso? Seguindo então no versículo 33, vamos lá. Amém? Versículo 33, juramentos. Igualmente ouviste o que foi dito pelos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás ao Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes jurar, não podes tornar um cabelo branco ou preto. Você não pode fazer um cabelo ficar branco ou ficar preto. No caso, hoje em dia as pessoas conseguem fazer o cabelo ficar preto, né? E até branco, ou da cor que quiser. Mas seja o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso vem do maligno. Bom, basicamente, irmãos, cristão não jura. Você não jura por nada. A sua palavra é sim, sim ou não, não. Se a sua palavra não bastar, se a palavra do seu irmão não bastar, tem uma coisa errada nesse sentido aí. Não pode acontecer. Jesus se opõe à prática má do juramento, que estava sendo abusada. Você tem que entender, como nós falamos nas aulas passadas, é que tudo que o Senhor Jesus está falando aqui, Ele está aplicando. Você se lembra que a gente falou aqui de costumes judaicos? Quando Jesus começou com as bem-aventuranças, que é logo os primeiros versículos, Ele deixa claro que uma parte poética para aqueles que esperavam acalento, esperava ser agraciado. O povo de Israel estava vindo de uma opressão terrível. Estava vindo, não, ainda estava numa opressão. O povo de Israel foi escravo por muitos e muitos anos. Foi escravo de babilônios, foi escravo de egípcios, depois de babilônios, de persas, de medos. Ele foi escravo de um monte de povos. E por fim, estava sendo, não era uma escravidão como era, por exemplo, a da Babilônia, mas estava sendo colônia de Roma. Roma que detinha os poderes. Então o povo de Israel estava surrado. Lembrando que o povo de Israel é o povo de Deus. Não entra nessa guerra achando que o povo de Israel foi tirado, foi excluído, não é mais o povo de Deus, que não existe isso na Bíblia, não. A Bíblia diz sim, que se os filhos naturais ele não poupou, quanto mais os adotados. Mas ela está falando aí, não é da nação inteira, porque o trabalho de Deus com Israel ainda não acabou. Nas 7 semanas de Daniel, deixa claro que ainda existe uma semana para Deus tratar com Israel. Então o remanescente ainda vai voltar para Cristo. Deus não descartou completamente os judeus. Não existe, não entra nessa briga não, que é bobeira. Deus não descartou e jogou fora os judeus, não. Deus ainda está tratando com eles. E o remanescente vai ser salvo. Deus vai trabalhar. O Senhor divide o povo dele, por incrível que pareça, em 2 noivas, acredite só. Não, eu usei o termo errado, não é em 2 noivas, em 2 povos. A noiva que sobe no arrebatamento e o povo chamado remanescente que sobe depois da grande tribulação. Na verdade não sobe, fica por aqui, né? Quando descer a grande Jerusalém, eles vão entrar para a grande Jerusalém, que é o remanescente do Senhor. Então, para Israel existe todo um processo separado. E para eles sim existirá uma segunda chance após o arrebatamento. E somente para Israel. Então, se você de alguma forma não tem nenhuma ascendência judaica, de acordo com a carne, com o sangue, não vai nessa de esperar a segunda chance não, tá? Você não tem não. É para Israel. Após o arrebatamento, a porta só abrirá novamente para os judeus de nascimento. 12 mil de cada tribo.
e nunca mais. Nunca mais. Está claro isso? Tá bom? Então Deus ainda está lidando com os judeus. Deus ainda está trabalhando com isso. Então o Senhor começou exatamente a afagar os judeus. É fato que eles procuraram para si grandes problemas, passaram por grandes sofrimentos. Até o dia de hoje, os judeus são, como escória por muitas pessoas. Eles não param, eles escolheram isso, e de fato ali, porque eles recusaram Jesus e tudo mais, mas eles escolheram esse tipo de vida, que até os dias de hoje eles não param, a mão deles não se cansa do sangue, o tempo todo em guerra, o tempo todo tendo que se defender, e a palavra certa é essa, é se defender. Mísseis caem lá todos os dias, vocês sabem disso. Então não descansam de forma alguma. O Senhor utiliza as bem-aventuranças como um ato poético, Ele fala, nós falamos sobre isso, ele fala, por exemplo, acalentando o coração deles, quando eles fala, vocês não vão recuperar as terras de vocês pela espada, não é pela espada, nas bem-aventuranças, está claro? Então a questão do juramento também é sobre o costume do judeu. O judeu se utilizava do juramento para tudo, e ainda assim é nos dias de hoje. Qualquer palavra, qualquer afirmação verídica deles, eles vinham e juravam por Deus, jurava pelos céus, jurava pelo templo, como existe o templo, como está o templo. Por isso que eles se assustaram tanto quando o Senhor Jesus falou que derrubaria o templo, porque era um ato comum do judeu olhar para Jerusalém, olhar para o templo, e na hora que ele estivesse falando alguma coisa muito verdadeira, muito interessante para ele, ele utilizava como juramento. E o Senhor Jesus utilizou isso para nos dar também várias outras lições sobre os juramentos. Jesus diz, ao invés de jurarem, Jesus instrui que ninguém jure como forma de validar suas palavras. Então, se você quer se fazer verdadeiro, não é através do juramento. Olha, eu juro que é assim. Agora, o que muitas vezes a gente faz de forma inconsciente, muitas vezes, é que a gente se utiliza disso, do juramento, sem falar que está jurando. Quando é que a gente faz isso? Quando você precisa, de alguma forma, validar a sua palavra com a validação de terceiro. Quer um exemplo? Os meus filhos, quando estão falando a verdade, eles começam a chamar o outro para testemunhar em favor deles, eles começam a tentar pegar uma coisa aqui, outra ali, pescar uma coisa para falar, está vendo? Isso assim, aqui, aquilo outro, para querer dizer que está falando a verdade. Eu não sei se eu estou conseguindo falar aqui, por exemplo. Você tem uma coisa que você quer validar como verdadeira, só que você entende que a sua palavra não está valendo. Você não é sim sim nem não por isso. Você está tentando validar a sua palavra como verdadeira. Aí você começa a se justificar, arrumar uma situação para provar que você é verdadeiro. Isso é uma forma de juramento indireto também. Porque você não está confiando na sua própria palavra. Você está se utilizando de alguma coisa como juramento. Então tem que ter cuidado com isso aí também. Versículo 38. Ouviste também o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E se algum homem te processar na lei e tomar a tua túnica, permite levar também a tua capa. E quem quer que te obrigar a caminhar uma milha, vá com ele 2. Dá quem te pede, ao que quiser tomar de ti emprestado, não lhe vires as costas. Se alguém quer emprestado que você, dá para ele. É melhor do que você emprestar e depois criar toda uma confusão. Irmãos, é bíblico, inclusive, isso para você não levar o seu irmão perante o juiz, perante a lei. A lei que ele está dizendo aqui, você tem sempre que trazer isso para o sentido dos judeus, para o jeito que eles trabalhavam. Vocês devem se lembrar que quem começou a trabalhar o julgamento em Israel foi Moisés. Ele foi o primeiro juiz de Israel. Quando a tarefa se tornou pesada demais para ele, ele pegou os anciãos, e transformou, lembra a quantidade? Quem lembra quantos? 70, não é isso? 70 anciãos, que ele separou como juízes em Israel, e transformou aqueles anciãos em juízes de Israel. Então se levava ao juiz, ele tinha não só o poder de dirimir as dúvidas e os problemas, mas ele também tinha o poder da lei a seu favor. E ele julgava de acordo com a lei de Deus, não a sua própria convicção. Só que com o passar do tempo,
o povo começou a colocar para si juízes. E em Israel, nos tempos de Jesus, existia também o juiz romano. Jesus, por exemplo, ele foi primeiro condenado pelo Sinédrio, pelos fariseus, pelos escribas, que eram os doutores da lei. Ele foi condenado pelo conselho dos israelitas, e depois ele foi levado para a lei, ele foi levado para Pilatos. Você lembra disso? Porque quem governava toda a Judéia, quem governava Israel, eram os romanos. Então quem daria a palavra, ou quem dava a palavra última sobre condenação e sobre qualquer coisa, eram os romanos. Então Jesus foi levado para Roma. Um outro exemplo disso é o próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi julgado em Jerusalém e apelou para César. Lógico, naquela época não era mais César, mas era um jeito de falar, ele apelou para Roma. Por ser cidadão romano, ele tinha o direito de ser julgado por Roma, e não pelos judeus. O que Jesus está falando aqui é exatamente sobre esse ponto. No caso de Paulo, ele fez isso porque ele seria morto em Jerusalém. Quando ele foi preso, ele voltou depois da terceira viagem missionária dele, ele foi preso em Jerusalém, quando foi ao templo agradecer, fazer a chamado banho das purificações. Então eles aproveitaram aquele momento e pegaram Paulo e prenderam Paulo. E ali eles já estavam, se você ler Atos, você depois ler sobre isso, você vai ver que eles pegaram Paulo e já estavam arrumando um jeito de matá-lo. Por isso que Paulo recorreu a ser julgado em Roma, e não por Jerusalém, não pelos judeus. O que Jesus está falando aqui é que judeu tinha que ser julgado por judeu, e não levado para a lei de Roma, levado para um segundo juiz, que era quem governava. O que a Bíblia está dizendo para nós, trazendo isso para os nossos dias, é que as coisas entre irmãos são resolvidas em casa. Você tem um problema com o irmão? Você precisa de alguém para ser juiz naquilo? O apóstolo Paulo fala para pegar um ancião, mais 2 anciãos, serão 3 anciãos, e diante deles, como testemunha, eles vão dirimir, vão julgar aquela situação, para você não ter que pegar um irmão e levar ele diante da própria lei. O que Jesus está dizendo aqui é sobre isso, as coisas são resolvidas na própria casa. E o que nós mais vemos hoje em dia é irmão levando irmão no tribunal do mundo. E a Bíblia diz que o mundo anda em trevas, é ou não é assim? O que o STF acabou de, na verdade estão ainda, né? Teve um que pediu vista, né? Então, mas o voto ali já está praticamente dado, né? Está tudo terminado ali, aprovando já a descriminalização da maconha. E o porte de outras drogas também. E a próxima vai ser o aborto. Isso aí é fato, consumado. A gente não termina o ano de 2023 sem que isso seja legalizado. Tá? Então quer dizer, o que a lei tem de santa, o que a lei tem de autoridade para poder julgar questões entre irmãos, entre o povo de Deus? Você entende isso? Isso é feito para quê? Para que você não... Isso aí, na verdade, é para tirar o trabalho dos advogados. A lei tem que servir, a lei de fora, e a Bíblia diz que ela também é ministro de Deus, ela tem que servir para quando for assuntos diferentes dos assuntos entre o povo de Deus. Então, se você pode resolver a sua situação com seu irmão, chama ele, mais 2 testemunhas, o seu pastor, e vai resolver aquele problema. Agora, há situações que não tem como. E o próprio Senhor Jesus utiliza de parábola para nos ensinar isso. Quando aquela mulher importunava tanto o juiz para julgar o caso dela, que ela acabou julgando em um determinado momento. Mas o princípio aqui é, você precisa resolver a sua situação entre os irmãos. Está claro isso? Amém? Outra coisa que Jesus fala aqui é para você não emprestar, porque está muito problema. Ao invés de prestar, dê. Ou então empreste, como diz o apóstolo João, sem a intenção, ou sem pensar, sem fazer caso, sem fazer conta, sem fazer orçamento, sem fazer compromisso com aquele dinheiro, e sem juro. Isso é bíblico, está entendendo? Então não empresta, porque depois você vai querer levar o seu irmão no juiz. Você se lembra o que acontecia com a pessoa que devia e não pagava, e não tinha como pagar? Ela se tornava escravo da outra. Já pensou o seu irmão se tornando seu escravo? Você ter direito de propriedade sobre ele? Então esse é o princípio que Jesus está ensinando aqui
sobre empréstimos e sobre lei e juramentos. Vingança. Olho por olho e dente por dente. Pastor, eu tenho todo o direito de estar chateado. Isso é lei. Vocês se lembram que a lei, nós temos falado isso aqui bastante, que a lei ela foi dada para um povo rebelde. O próprio Senhor Jesus, citando a lei de Moisés, quando ele falou para dar carta de repúdio, ele falou que isso acontecia por causa de quê? Dureza do... O que a lei era? A lei nada mais era do que um... Como é que é a palavra? Jugo. Não, outra palavra que você põe no animal. Mas é jugo, jugo também é a mesma coisa, é o que o profeta usava, cabresto. Para fazer o quê? Quem já viu ou sabe o que é um cabresto? O freio do cabresto. Você põe na boca do... Aquilo ali é desumano, né? Mas o humano não tem que usar mesmo aquilo, né? Mas você põe aquilo na boca do animal e prende aqui, ó, a mandíbula do animal para você dominar, porque é uma região sensível. Então, se você toca do lado de cá, ele vai ter que virar, porque dói. Se puxa para o lado de cá, vai fazer ele virar para o lado de cá. Isso foi a lei para o povo. A lei foi um cabresto. A lei foi um jugo. A lei foi exatamente isso, para fazer o povo virar na direção certa. Então, o que acontece? Você já deve ter sido criança ou tem criança em casa. O que você, pai, o que você tende a fazer dentro de casa quando seus filhos têm um problema? Você vai julgar aquilo. E o que a gente faz? A gente tenta ser o mais justo possível, é ou não é? É ou não? Até na hora de dividir o doce, a sobremesa, você tenta fazer na medida certinho, um pedacinho para cada um. É ou não é assim, gente? E olha que o bicho ainda pega desse jeito. Mas pai, o Pedro não sei o quê, mas o Pedro, o Jonathan, o Theo não sei o quê. Por quê? Você tenta ser o mais justo possível. A lei foi feita para criança. Adulto não precisa disso. Não que esteja errado dividir certinho. Mas você não vai fazer isso porque te obrigam. Porque a graça de Deus fez você compreender que você está mais maduro para isso. Está entendendo? Então aqui quando fala de vingança naquele tempo, olho por olho, dente por dente. Alguém fez um mal com você, você tem o direito de retribuir. É aquela história. O Pedro tem 2 horas de televisão para ele. Ele pode controlar a televisão 2 horas. O John tem que ter 2 horas, ele não pode ter menos. E por incrível que pareça, o Theo também já cobra a parte dele. Então quer dizer, olho por olho, dente por dente. Você tinha que dar a justiça, o juízo para cada um de acordo com a justiça deles. Com a justiça da própria pessoa. E não com a justiça de Deus. Entendeu? Jesus já está dizendo, é o contrário, gente. Se alguém te bate de um lado, oferece o outro. Se alguém te pede para andar 1 milha, ande 2. Se alguém te pede uma túnica, você dá 2 para ele, as 2. Então Jesus está te ensinando aqui que o mais maduro vence a discussão aceitando o fato de que o outro é menos maduro que ele. Fulano de tal precisa que se impor pela força, ele é criança. O que acontece em casa? Tem coisa que a gente vira para os meninos e a gente até concede para o Theo. Você sabe o que eu estou falando, quem tem filho aí. Você até concede por quê? Pedro, ele é um menino de 3 anos, Pedro, você tem 12, como é que você quer se comparar? A gente vive falando isso lá em casa. Como é que você quer se comparar com o Theo? Fulano, você tem 18 anos, como é que você quer se comparar com a Radassa? Que isso, meu filho, cresce. E a gente ainda fala assim, entendeu? O que Jesus está falando aqui é que o mais maduro suporta o menos maduro. Se o cara precisa se impor pelo tapa na face, dê outra para ele, você vai desmoralizar ele, você mostra que é mais maduro. Dê 2 túnicas. Isso fará com que você vença pela bondade. É o que o apóstolo Paulo fala sobre você retribuir o mal com o bem. Tá bom? Vamos lá então agora. 43. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem. E ele diz ter um motivo para isso. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos.
Pois se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos os mesmos? E se saudardes também os vossos, somente os irmãos, o que faz com os outros? Da mesma forma, até os publicanos fazem assim. Sede vós, pois perfeitos como é perfeito o que está no céu. E aqui o Senhor exige de você uma maturidade que a gente ainda não alcançou. É ser perfeito, mas Ele te exige. O padrão dele é perfeição. Pastor, mas eu estou longe disso. Mas Ele te cobra a perfeição, porque criança você não é mais. O mínimo que se espera de um garotinho adulto é não fazer mais xixi na cama, não fazer mais cocô na roupa, saber pedir a comida, dormir sozinho na própria cama. É ou não, gente? Então o Senhor te dá algumas coisas. É lógico que na maneira que a gente vai crescendo, a gente ainda vai aprendendo novas coisas. Mas também você já não faz mais as coisas de criança. O Senhor já te dá um norte. A sua obrigação, Theo, é só levar a mamadeira para a pia. Hoje já tem mais coisa, não é mais só essa, já tem outras. Pedro, a sua já é mais alta. Por que o Theo só leva a mamadeira e eu tenho que lavar a vasilha? Porque você tem 12 anos, o outro tem 3. Então, na medida que você vai crescendo, as suas tarefas vão crescendo junto com você. E por isso que o Senhor deixa claro aqui, Ele deixa bem claro essa situação de cobrar de você a perfeição. Veja que o Senhor virou para Abraão, e quando a gente fala que Abraão não viveu da lei, é porque a lei não veio primeiro que a graça. Na verdade, a graça veio primeiro que a lei. A naturalidade de Deus é a graça. Jesus é a própria graça. Então, Abraão viveu a graça de Deus, não foi a lei. A lei veio em Moisés. Abraão viveu a graça. Por isso que quando falam que o dízimo é da lei, eles estão muito errados. Porque Abraão vivia na graça. E ele já dizimava sobre tudo. Deus já cuidava dele. E a Bíblia deixa bem claro que o Senhor virou para Abraão e exigiu dele que ele fosse perfeito. Por quê? Porque você sabe a diferença entre o certo e o errado. Você pode andar errado, mas sabe diferenciar uma coisa da outra. Então veja bem o texto aqui de novo. Pois se você ama somente se você amar somente o que vos ama, que recompensa você tem nisso? Você precisa de recompensa para amar seu pai, sua mãe, seus irmãos? Que é isso, meu filho? Natural. O difícil aí é você se abaixar e amar os seus adversários, as pessoas que te odeiam. E você mostra que é seguidor de Cristo quando você consegue fazer isso. Amém, gente? Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. A melhor forma de você acabar com seus inimigos, quem sabe qual que é? É transformar eles em seus amigos. Irmãos, eu me lembro quando eu peguei o Hotel das Américas, ele não era a vida toda do grupo. Diferente dos outros hotéis do grupo, os outros hotéis do grupo, desde o início, desde sempre, eles foram feitos, desde o início, para ser do grupo. Então, todos os funcionários foram contratados pelo grupo que eu represento, todos. O Hotel das Américas não, ele foi comprado. Então, ele já tinha uma estrutura, já tinha funcionários. Então, a minha obrigação, quando eles me chamaram, é falar, você é bom de equipe, então você vai fazer uma equipe de trabalho lá. E quando você chega no lugar onde você é o diferentão, ninguém te conhece, todo mundo te olha diferente, e principalmente aquela incerteza e insegurança, as pessoas não sabem quem vai ficar, quem vai sair, se vai ser demitido, se vai ficar. Gente, o clima é daquele jeito, é de terror. O que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz, eu descobri entre eles ali, conversando, eu fiquei uns 3 anos almoçando com eles no refeitório. Não almoçava em lugar nenhum, só almoçava no refeitório. Na verdade, eu vinha almoçar na minha mesa, ou bem depois. Mas eu almoçava a vida toda no refeitório. Então, comia lá e descobri quem eram os líderes, Pessoal que conseguia exercer influência sobre os outros. E chamei aquele povo ali para conversar, comecei a mostrar uma coisa ou outra, eles começaram a tornar-se amigos. Então, começava até a confidenciar as inseguranças deles. Com essa história, a gente foi formando uma equipe. E é a melhor equipe de trabalho do grupo, até o dia de hoje. Por quê? Porque não tem problema. Ninguém se insurge, ninguém rebelia. Uma ou outra acontece uma coisa ali, porque sempre acontece. Mas você traz todo mundo para o seu lado. Então todo mundo se torna amigo. Você quer vencer as inimizades dos inimigos? Faça eles seus amigos.
Faça eles enxergarem com seus olhos. É isso que o Senhor Jesus está falando. Salomão é muito sábio. Ele falou assim: beija a criança e o pai vai te amar. Você quer saber que um pai e a mãe vai gostar de você? Pega uma criança. Por isso que político em época de eleição vive beijando menino. Você pode ver. Salomão já falava isso, ó. Os políticos fazem isso a vida toda, né? Mas Salomão já falava isso há muito tempo. Beije o filho e o pai te amará. Capítulo 6. Tendo cuidado de não praticar as vossas esmolas diante dos homens para ser desvisto por eles. Veja, isso aqui Jesus está dando um recado claro para os fariseus. Mas tereis a recompensa do vosso Pai que está no céu. Quando, portanto, deres esmola, não toques a trombeta. Olha, eu estou dando esmola diante de ti, como os fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando tu deres esmola, não deixa a tua mão esquerda saber o que faz a tua direita. Irmãos, isso aqui é complicado, porque isso aqui entra na gente e a gente não sabe. É impressionante como a gente tem, nós falamos, eu acho que a gente falou um pedacinho sobre isso aqui no culto de domingo, como a gente tem a tendência a querer ser honrado, a ser louvado. Mesmo sem querer, isso se apossa da gente. Mesmo sem ter pretensão, isso apossa. Poxa, não fizeram menção de mim. Poxa, estou lá trabalhando, estou fazendo isso, ninguém falou de mim. Ah, consegui isso, consegui aquilo, ninguém falou de mim. Consegui uma cesta básica para fulano, ele nem tocou nisso, não deu ideia. Isso apossa da gente. A gente nem presta atenção, mas isso acontece. Acontece ou não acontece? Porque a gente tende a querer ser louvado, tende a querer ser honrado. Então é extremamente complicado esse ponto. Por isso que a gente tem que vigiar a nossa motivação, as motivações do nosso coração. Um exemplo que nós citamos aqui no domingo passado foi exatamente isso na vida de Saul. Quando Saul viu que estava errado e o profeta não ia voltar atrás, o profeta falou: ó, teu reino foi tirado, Deus vai pegar o teu reino e vai dar para um outro melhor que você. Tá bom, eu aceito. Quer dizer, ele aceitou até a sentença sobre a cabeça dele. Mas o que ele não aceitou foi ser desonrado. Veja que coisa louca, ele aceitou que ele estava errado. Falou: tá bom, profeta, eu estou errado, eu aceito. Mas me honre na presença dos anciãos de Israel. Então ele aceitou o erro, mas não aceitou ficar sem honra. Que coisa louca, você já pensou nisso? É uma tendência nossa, você até aceita que está errado. Você já ouviu gente falando assim: eu posso estar errado, mas vai ter que me engolir. Eu sou assim assado e não levo desaforo para casa. Quer dizer, a gente coloca até essas situações sobre nós. É engraçado isso, irmãos, porque a gente, o velho eu renasce das cinzas, é uma fênix. Quando toca, presta atenção, quando toca na sua personalidade, quando toca na sua pessoalidade, quando toca naquilo que a gente chama de o seu calcanhar, você entra na carne na hora. Você esquece tudo. Me honra, eu quero honra. Saul correu e falou: mas me honra diante dos anciãos de Israel. Vem comigo, tudo bem, eu aceito. E aceitou mesmo, não falou mais nada. Depois que ele se tornou aquele homem, né, que a Bíblia fala que ele tinha um mau espírito em si, e somente quando Davi tocava a harpa que o espírito saía dele. Mas por causa disso, porque isso foi a motivação do seu coração. Então nós temos que ter uma vigilância em relação às nossas emoções. Capítulo 6, versículo 5. E quando tu orares, irmãos, isso aqui tinha um estudo só sobre isso, sobre a oração modelo. Eu vou deixar ela para a gente dar depois do curso, os casais, porque isso aqui não é igual ao divórcio, mas tem um porquê cada palavrinha desse texto aqui. Tá? Então nós vamos pular. Nós vamos lá para o versículo 18. Porque nós vamos voltar nela depois. Versículo 17. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava a tua face. Para. O que Jesus está falando aqui é para você pegar o óleo e ungir a tua cabeça? Não, ele está falando para você tomar banho de verdade, normal. E lavar o teu rosto, sem transparecer.
sem mostrar para todo mundo que você está jejuando, estou acabado. É isso que ele está dizendo. Ungir a cabeça aí é lavar, é normal, não é pegar o óleo. Unge tua cabeça e lava o teu rosto, quer dizer, não fica sem, né, se acordou, faz o que você faz normalmente. Não fica tentando transparecer para os outros que você está se santificando. Irmãos, eu estou vindo de um jejum, eu vejo pastores falarem isso no altar, né? Eu estou jejuando por você, eu estou subindo um monte por você, eu estou fazendo não sei o que por você, para a sua família, e não sei o que. Meu filho, você não faz mais que a sua obrigação. E daí? E quer dizer o que esse negócio? Viraram para Jesus e falaram: Jesus, por que os discípulos de João jejuavam? Por que os fariseus jejuam? Por que os saduceus jejuam? Por que todo mundo jejua e os seus discípulos não jejuam? Jesus não disse que não era para jejuar. Ele falou assim: não, é porque eu ainda estou no meio deles. Se o convidado está na festa, como é que a gente não vai comer? Em outras palavras, você está com uma festa na sua casa, está cheio de convidado, aí ninguém vai comer? Enquanto eu ainda estou aqui na casa, eles não precisam jejuar. Agora, quando eu me for, aí é diferente. O próprio Senhor Jesus virou para os seus discípulos e falou o seguinte: olha, tem casta que só sai com jejum e oração. Pastor, mas não precisa expulsar demônio. Então Jesus está errado. Jesus virou e falou: ide expulsar demônios. Paulo foi, expulsou demônio. A ponto de gente chegar e tentar expulsar demônio. Sai em nome de Jesus que Paulo prega. O demônio chegou e deu um ataque nos caras. Porque não é só, você tem que ter autoridade. E através do jejum e da oração, é um outro estudo também, irmãos, muito mais abrangente, porque existe também uma classe hoje em dia que acha que existem algumas coisas na Bíblia Sagrada que não precisam ser feitas mais, como o jejum, acha que isso não é necessário mais, como subida ao monte. Irmão, subida ao monte a gente vai para a própria carne, é para se quebrantar. Não é o ambiente, igual nós falamos lá, nós falamos deixando, irmão, você pode orar na sua casa, no seu banheiro, pode ser um lugar secreto. Qualquer lugar, qualquer ambiente pode ser um lugar secreto. Por que a gente sobe ao monte? Porque a gente subiu por um propósito. O que vale ali é o propósito, é a união, é a gente falar: vamos subir, vamos fazer. O que vale aí é o ensaio, não é a apresentação. Vocês entenderam como é que funciona? O que vale é o preparo. Quando você está se preparando para aquilo, o Espírito Santo está te incomodando. O jejum é do mesmo jeito, você está quebrando a sua própria carne. Você está quebrando-se diante de Deus. Você está dizendo que existe coisa mais importante, mais valente, mais prioritária do que você e a sua rotina. Você está quebrando a sua rotina. Quando a gente sobe ao monte, é isso que a gente está dizendo. Quando você jejum, é a mesma coisa. Você está dizendo que Deus é mais importante. Você está aliviando a sua bagagem natural, para que o Espírito venha a ser mais forte do que ela. Amém? Jejum é bíblico. Unção com óleo é bíblica. Subir ao monte é bíblico. Mas no monte ou na igreja, pastor? Porque Jesus disse que chegaria dia que nem num lugar nem no outro. Mas em espírito e em... É verdade. Não é porque é monte, não é porque é templo, é porque nós temos um propósito. E aí, literalmente, o ensaio, o caminho é mais importante do que o destino, que estar lá propriamente dito. Amém? Então, só continuando. Aonde mesmo? 18. É porque mudou a página aqui. Para não pareceres aos homens que jejuam, quer dizer, se você não fazer suas atividades, lavar o rosto, escovar os dentes, lavar o teu cabelo, vai ficar, né, com aquela cara, você está querendo se mostrar para os outros. Para não parecer aos homens que jejuam, mas o teu pai que está em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Veja bem, o jejum e a santificação não deve ser pública, mas o reconhecimento é público. Como é que o Senhor nos reconhece publicamente? Através da unção e autoridade que é derramada sobre nós. Você não jejua para os outros saberem que você está jejuando. Você não é uma pessoa de oração para as pessoas saberem que você está orando. Porque senão você já vai ter a recompensa ali já. Aquele homem é de oração, é de jejum. Mas o Senhor te recompensa pelos testemunhos, pela forma que as pessoas te veem depois. Essa é a recompensa. O que é que nos traz isso? A autoridade. Autoridade sobre a enfermidade, autoridade sobre os demônios, autoridade para trazer um conselho, o que nós chamamos de palavra de consciência e de ciência, a revelação. Então é assim que o Senhor te recompensa por essas atitudes. 19.
Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o seu coração. A luz do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho for puro, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, o teu olho for mau, todo o teu corpo será cheio de trevas. Se, portanto, a tua luz estiver em ti por trevas, como será grande as trevas? Nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Jesus começou falando sobre riqueza e terminou falando sobre riqueza. No meio do caminho ele falou sobre dois senhores, e ele falou sobre o céu e sobre o tesouro no céu. Veja que o Senhor está falando para judeus. Isso serve também para nós? Lógico que serve. Mas ele está falando principalmente aquelas pessoas que estavam ali lhe ouvindo, que eram os judeus que naquele momento eram escravos de Roma e pagavam altos tributos para César. Como o próprio Senhor Jesus teve que pagar em determinado momento. Pedro, qual é a face que está nessa moeda? É César. Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então tem que se dar a cada um de acordo com o que é necessário que se faça no dia. Jesus está deixando claro aqui o seguinte, que a nossa condição, enquanto estamos na terra, você precisa de recurso, é óbvio que precisa, mas isso não tem que ser o seu tesouro. O dinheiro que você tem no banco não é o seu tesouro. As coisas que você tem dentro da sua casa não é o vosso tesouro. Até porque mais na frente nós vamos ler aqui exatamente Jesus falando sobre isso, deixando claro que o reino de Deus acontece quando você busca o reino de Deus. E aí as outras coisas serão acrescentadas. Quando você serve a Mamon, a palavra Mamon aqui é uma potestade, é o dinheiro. Mamon é uma potestade que tem poder em si mesmo. Toda potestade é aquilo que tem poder em si mesmo. E o dinheiro tem poder em si mesmo. Eu acho que a gente falou esses dias aqui na igreja, não sei se foi domingo também. Foi domingo que a gente falou sobre dinheiro? Que o dinheiro controla as pessoas. Acho que foi um dia de manhã aí. E que o dinheiro, ele controla as pessoas. Se você tem ele como seu servo, ele é um ótimo servo. Ele é um ótimo escravo. Agora, se ele é o Senhor, ele é o pior Senhor que pode existir. Porque literalmente ele vai fazer você fazer coisas que você nunca imaginou que faria, por causa do dinheiro. Por causa de 10 reais as pessoas matam hoje, sim ou não? Porque o dinheiro é um péssimo senhor. 3 reais, né? Por causa de dinheiro as pessoas estão, e dentro da igreja, as pessoas vendem a sua alma para Mamon e não sabem. Quando isso acontece, irmãos? Quando você troca as coisas de Deus para correr atrás de outras coisas. Eu falei isso aqui também, eu acho que foi domingo. Isso é incrível o que acontece. Porque as coisas de Deus a gente sempre faz com hora marcada. Olha que loucura. Você marca, com dia e hora, você marca as reuniões. Todo mundo sabe que vai ter na terça, que vai ter no domingo, que vai ter na quinta. Todo mundo sabe que vai ter. A gente marca as coisas com um ano de antecedência, né, o calendário da igreja. Mas a pessoa acha de chegar no dia e quebrar o que foi marcado. Quebrar a agenda. As coisas de Deus a gente faz isso, mas com as coisas da terra a gente não faz. Quando é que você falta no trabalho? Você tem que estar caindo os pedaços para faltar no trabalho. E olha lá, chega lá faltando uma perna. Né? Quando é que a pessoa para, o ônibus quebra? Eu falei isso aqui uma vez, eu estava indo trabalhar, furou os 3 pneus de uma vez. Não, 2 pneus e depois furou mais 2. Eu falei, não vou nem chegar lá e falar que furou os pneus do carro, que eles vão achar que eu estou mentindo. Eu falei, não, atrasei mesmo, pronto. Está atrasado para atrasado. Mas é impressionante, mesmo assim, se arruma um jeito e vai. Agora, as coisas de Deus, a gente troca por qualquer coisa. Isso é servir a Mamon. Quando você troca o agendado, que está separado. Veja você que o Senhor tinha um acordo com Adão. Todas as tardes, na viração do dia, ele descia. Provavelmente ele de uma forma teofânica. A Bíblia não fala. Não fala a forma, se era apenas uma voz, né? A Bíblia não diz exatamente, mas provavelmente de uma forma teofânica, ele descia aonde estava Adão e falava com ele. Só que um dia o Senhor veio, porque ele nunca falta, amém ou não amém? Veja, tem um acordo,
tem uma agenda, ele vai cumprir a agenda. Quem é que falta? Aí Adão não apareceu. A Bíblia diz que Adão estava escondido. E olha a desculpa que ele deu. A desculpa mais esfarrapada. E tem crente que dá essas desculpas. Deus desceu do mesmo jeito. Adão, cadê você? Já estou aqui. É lógico que ele sabia o que tinha acontecido, irmãos. Mas isso é a ironia, né? Usando de ironia. Adão estava escondido. Adão, cadê você, Adão? Veja, os arbustos estão mexendo. Está escondido no arbusto? Tô, Senhor. Mas por que você está escondido? Senhor, é que a gente descobriu que estava pelado. Quer dizer que ele nunca soube que estava pelado. Lógico, ele não tinha malícia, era diferente. Mas de repente, estar pelado se tornou uma desculpa para ele. De repente, estar nu se tornou uma desculpa. Quer dizer, o pecado mostrou que ele estava nu diante de Deus, o que a Bíblia chama de opróbio, que é vergonha. O pecado traz a vergonha, o opróbio. Quando o próprio Espírito diz às igrejas: eu aconselho que de mim você compre uma roupa de linho, para que você vista, porque você está nu. E você precisa de uma roupa para tampar a sua nudez. Nudez é a forma que nós nos encontramos diante de Deus por causa do pecado. Adão faltou no encontro e descobriu que estava nu, estava pelado. Então, quando você troca as coisas de Deus, é pelo seu trabalho, irmão. É pelo dinheiro que você ganha no mês, trabalhando. Você está dizendo que o seu trabalho é mais importante que as coisas de Deus. Isso é sério. A gente pensa que não. E a gente tem essa mania de falar: Deus sabe, Deus conhece, Deus sabe o que eu queria. As coisas são importantes, irmão. O problema é que isso vai se tornando uma prática. Eu conheço pessoas aqui. Meu Deus, eu estava falando esses dias. Não faltava uma terça, não faltava um domingo. E vivia orando, pedindo ao Senhor um emprego. Foi só arrumar um emprego. Agora vive cansado demais para vir para a igreja na quinta-feira. Cansado demais para estar no Tadel. Agora, irmão, o trabalho transformou em maldição para a sua vida. Quer dizer, por isso que muitas pessoas não são abençoadas. Por quê? Porque o trabalho, a bênção, vai transformar ele em um mau crente, um mau filho, vai transformar em maldição. Por isso que Deus deixa muitas pessoas. Olha, irmãos, a pura verdade, por que Deus vai pingando na vida de muita gente? Não derrama de uma vez. Porque se derramar, aquele homem, aquela mulher, foge e morre espiritualmente. Aí o que Deus faz? Vai pingando. Não, presta atenção, escreva o que eu vou dizer agora, parece uma palavra forte, mas é mais pura verdade. Não se admire se você não ouvir, ou se você não ver pessoas, cristãos, sendo abençoados como eles pedirem ao Senhor em oração. E pode parecer a oração mais linda do mundo. Não se admire de ver pessoas o tempo todo necessitando, precisando de ajuda. Porque é assim que elas serão salvas. Porque se um dia elas pararem de precisar e de ter ajuda, elas vão para o inferno. Elas vão para o inferno. Porque se Deus derramar um pouquinho mais, elas deixam o Senhor. Elas abandonam a fé. Por isso que o Senhor só vai pingando, vai pingando, vai pingando. Pedis e não recebeis, porque pedis para o quê? Gastar nos vossos próprios deleites. Gastar na sua própria alegria de viver, trocando as coisas de lugar, a ordem das prioridades. Então isso é uma coisa extremamente séria, que o Senhor Jesus fez questão de ressaltar no sermão da montanha. Se não fosse importante, ele não estaria falando. O que as pessoas pensam? Que tudo é importante, irmãos. Mas aconteceu isso aqui. O trabalho o tirou da presença de Deus. Aí a pessoa vai enfraquecendo espiritualmente. A pessoa vai se tornando uma pessoa mal alimentada. É mal alimentada por quê? Porque não recebe o alimento na igreja? Não, porque ela não busca. Na igreja eu não sou alimentado. Você não é alimentado porque você não vai no banquete. Você vai quando quer, quando seu corpo está bom, quando dá para você ir. Então é uma coisa muito, mas muito séria, quando você cultua a mamão e não está sabendo. Qualquer momento que você deixa as coisas de Deus por coisas terceiras, você está dizendo que aquela coisa terceira é mais importante que as coisas de Deus. E você já sabe a agenda, você já tem o dia marcado, você sabe o horário que vai começar, você sabe o dia da semana que é, você sabe o mês, você sabe tudo, mas mesmo assim você arruma um jeito de não ir. Irmãos, uma irmã chegou na gente, ano passado foi isso?
quando terminou a pandemia, estava terminando a pandemia, presta atenção, ela mesma teve esse discernimento aqui na igreja. Ela mesmo teve esse discernimento. Vocês lembram quando tinham proibido ter os cultos presenciais, né? E ficou um relativo tempo em relação a isso. Quando terminou isso, e teve que voltar aos cultos, a irmã chegou na gente, bem ali dentro, e falou: pastor, eu quero oração. O que foi, irmã? Eu preciso que o senhor ore por mim, que eu sei que é o diabo. O que é o diabo, irmão? Irmão, eu estou numa vontade tão grande de voltar de novo a fechar a igreja, de não ter mais culto presencial, igual, ser do jeito que estava sendo, e eu sei que isso é o diabo, eu quero uma oração para expulsar isso. Eu falei: a senhora tem toda a razão, é o diabo mesmo, vamos orar aqui agora. Mas ela pelo menos falou, verbalizou, e tem gente que pensa isso e não faz. Dá uma chuva, dá isso, aquilo, outra pessoa: não, tomara que me dê uma dor de cabeça. Irmãos, é o princípio de se esconder de Deus. É o princípio de se esconder da presença do Senhor. Preste atenção. Isso aconteceu com Adão. Isso aconteceu com todo o grande... O que aconteceu com Jonas, gente? Jonas foi esconder. A Bíblia diz que ele foi esconder. Agora, ele era um profeta que sabia que não tem como esconder. Tanto que na oração dele dentro do ventre da baleia, não. Fala baleia, depois vai falar que está falando que é baleia. A Bíblia não diz que era baleia. Do grande peixe, tem esse negócio de baleia na Bíblia não, tá? Depois vai falar que o pastor estava falando que tinha baleia. Hã? Não, baleia não é peixe. Baleia é mamífero. Baleia é um mamífero. O maior mamífero que existe. Hã? Ah, mas aqui também tem uma igreja chamada Baleia. Mas veja bem, a Bíblia deixa claro que quando ele estava lá dentro, ele falou: se eu subir, o Senhor está lá. Se eu descer, o Senhor está lá também. No mais profundo, o Senhor está lá também. Em todos os lugares o Senhor está. Então ele sabia. Mas ele tentou se esconder. Foi ou não foi isso? Porque irmão, isso é natural do homem. Você quer ver se uma pessoa está bem espiritualmente, se ela está bem, ela tem vontade de estar na igreja. Ela quer estar no escuro. Você quer saber se ela está mal, ela vai tentar se esconder. Ela vai tentar se esconder de Deus, é fato. Agora o problema é que a gente entra nessa montanha-russa o tempo todo. E aí tudo bem, porque é assim a vida. Agora o dia que você se deixa vencer por isso, acontece aquilo que eu já falei. O irmãozinho sentava na primeira cadeira, depois na segunda, na terceira, na quarta. Mas, irmão, o que está acontecendo? Nada, estou dentro da igreja. Quinta, sexta, né, na oitava cadeira. Nada, estou dentro da igreja. Irmão, você está de pé na porta, mas eu estou na igreja. Irmão, você está na janela hoje, irmão. Não é porque está muito quente aí dentro, eu estou na igreja. E no outro ele não vem mais na igreja. Mas é desse jeito, irmão, eu não vou longe não. Pergunta para você mesmo se é ou não é desse jeito. Você vai se acostumando. O seu sofá clama para você ficar: vem, meu negro, vem, minha nega. Vamos lá. Versículo... Eu vou passar agora, tá? Por isso vos digo: não vos preocupeis pela vida, pelo que haveis de comer, beber, ou pelo que haveis, pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida, e o corpo mais que o vestuário? Está falando: agradeça a Deus pela saúde que Ele te deu. Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, não encolhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste os alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Mas quem de vós, com as suas preocupações, com as suas ansiedades, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? Jesus está falando mais uma vez: você vai procurar as coisas e as coisas estão fugindo de você. Você troca Deus por outras coisas. Olha para Deus e Ele cuida de todo o resto. E quanto às vestes, por que vos preocupais? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada fora, no forno, não vestirá muito mais a vós, ó pessoas de pequena fé. E ele está falando de pequena fé aqui, ele colocou todo mundo no mesmo barco, porque nós somos, na verdade. A gente corre. A primeira coisa que a gente fica doido é quando a gente pensa que vai ser demitido. Ou quando a gente imagina que está acontecendo alguma coisa diferente no ambiente. Meu Deus, e agora? E agora que vai acontecer isso, aquilo, outro? O que vai ser de mim? O que vai ser de nós? Eu estava numa programação, estava no jeito, e agora não vai dar certo. A gente fica doidinho, esquece disso aqui. Esquece que Deus está olhando. Busca a Deus e as outras coisas. Vamos lá, vai chegar nesse ponto. Portanto, não fiqueis ansiosos, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque dessas todas coisas os gentios buscam.
porquanto vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas estas. 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão. Quais são as coisas que serão acrescentadas? O que de comer, o que de beber, o de vestir, o de dormir, tudo isso vai ser, irmãos, é simples. Jesus está dizendo aqui bem claro para todos nós, Jesus está deixando claro, você vai para o seu encontro com Deus, você prioriza as coisas de Deus, busca em primeiro lugar, mais claro que isso, só desenhando, busca em primeiro lugar o reino de Deus e todo o restante vai acontecer. Por que que as pessoas não são abençoadas? Porque a prioridade delas não é o Senhor, porque elas buscam a bênção, simples desse jeito, é a natureza humana, é as igrejas pregando hoje em dia, você precisa ter, você precisa ser, você precisa poder, 3 coisas, 3 verbos, ter, ser e poder, você precisa isso para ser forte, você tem que ter dinheiro, você precisa ser grande, e dessa forma a pessoa vai se afastando de Deus. Agora você quer ter todas essas coisas? Simplesmente dá de ombros para elas, e busca a Deus em primeiro lugar, as outras coisas serão, capítulo 7, vamos ver o que a gente consegue matar. Não julgueis para que não sejam julgados. Irmãos, isso aqui é complicado, porque eu queria dar um estudo sobre isso. Porque a Bíblia, aqui, a Bíblia não está falando para não ser julgado. Que é isso, pastor? Eu acabei de ler isso. Não julgueis para não ser julgados. Vamos entender todo o texto. Não julguem para que não sejam julgados. Ele está falando aqui que o mesmo tipo de degrau que você colocar os outros, você também estará. Ele não está falando que você não precisa julgar. Depois nós vamos ver isso em outra hora. Está dizendo que se você usa um termo para julgar alguém, você tem que começar a julgar a si mesmo. Então, se você, vamos continuar que a gente vai debruçar um pouco mais. Porque com o juízo que julgardes, sereis também julgados. E com a medida que medirdes, vocês também serão medidos. Então, aqui o problema de julgar é que o que você usar como medida para julgar o outro, vai ser usado para você. Em outras palavras, você está pregando algo e está vivendo? Em outras palavras, ele está dizendo, você está olhando para o teu irmão, mas você está livre daquele mal que você está olhando nele? Se você está livre daquele mal, você pode ajudá-lo sim, pode julgar sim. Isso o apóstolo Paulo depois fala, com a boa justiça de Deus. Não é proibição fatal, porque senão nós estaremos literalmente passando a mão na cabeça das pessoas erradas. Ele está dizendo de uma certa forma que você tem que estar livre, tem que estar apto, tem que estar acima daquela circunstância, para ninguém te apontar, você está falando de mim, mas e você? Você está falando isso, aquilo do casamento, mas o seu casamento é uma bagunça. Está entendendo, sim ou não? A gente ainda vai parar só nesse ponto e pegar o que Paulo e Pedro falam sobre isso. Paulo, Pedro e João falam muito sobre isso. E a gente vai pegar isso aí e salientar, mas em um outro momento. Então veja bem, e por que tu observas o cisco no olho do teu irmão, e não percebes a viga que está no seu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, e eis uma viga no teu próprio olho? E ele chama de hipócrita. O que ele está dizendo é o seguinte, não adianta você fazer santo, querer, de alguma forma, posicionar a igreja, posicionar o seu irmão, e você está com a vida pior do que a dele. Trave é maior do que cisco. O problema aqui, irmão, não é advertir. O problema aqui não é posicionar. O problema aqui não é julgar a situação. O problema é fazer isso sem aptidão para fazer isso. O problema é tentar posicionar o povo, em outras palavras, colocar o prumo em uma parede que você não ergueu. Que autoridade você tem para isso? Irmãos, eu tinha 14 anos de idade, mais ou menos 3 horas da manhã, morávamos na igreja. Eu era líder dos obreiros, e tinha um obreiro, amigo meu até os dias de hoje, o Ronaldo. Quem conheceu o Ronaldo aqui? Acho que você conheceu, vocês conheceram. O Ronaldo. E a gente ligou o telefone da igreja dizendo que fulana de tal estava endemoniada, o bicho estava pegando, estava quebrando tudo lá na casa dela. E aí, quem vai, irmão? Os obreirinhos, né? Mandou os obreiros lá expulsar demônio. Vai eu e vai o Ronaldo lá. Eu era o líder dos obreiros, presta atenção nesse ponto. A hora que chegamos lá, falei, Ronaldo, vai lá e expulsa. E a mulher, literalmente, ela estava de pendurada no lustre da casa.
totalmente despida. Totalmente despida. A casa era mais ou menos uns 2 quilômetros da igreja, obviamente não tinha carro naquela hora, a gente foi andando, morrendo de medo na rua, mas foi lá expulsar o demônio. Ronaldo, eu e o outro, eu acho que era o Leandrinho na época, menino, não era o Leandro, meu amigo, outro. Ele era o mais novinho que estava lá junto. E nós chegamos lá. Aí foi chegando, Ronaldo, vai lá expulsar. O Ronaldo não foi, ele mandou o Leandrinho. Não, Leandrinho, vai lá você. E eu fiquei na porta assim, né, olhando, conversando com o pai do menino, que era noivo da menina que estava endemoniada. Irmão, se de repente a gente ouviu o tal do Leandrinho gritando, apanhando lá dentro. A gente correu lá para dentro lá, aí tá o Ronaldo tentando segurar e o Leandrinho apanhando a menina. O demônio. Falei, uai, o que aconteceu? Ah, o Leandrinho foi expulsar e não deu conta. Falei, mas Ronaldo, eu não mandei, não foi você? Falou, eu ia, mas quando eu fui, ela virou para mim e falou assim, você não, você eu conheço tudo a seu respeito. Vem não, que eu conheço tudo. Não tinha autoridade nenhuma para fazer isso, né? Aí já foi mostrando para ele, mostrando os gestos, filho, lá e mostrando para ele, ó, você gosta disso aqui e tal, você vem para você ver. Ele ficou com medo e mandou o Leandro. Fato é que o Leandrinho não mandou, porque ele não tinha autoridade no momento, ele não foi mandado pelo líder dele, não foi o líder que mandou ele. Então, eles respeitam a hierarquia. E o Ronaldo não foi com medo do demônio apontar os erros dele. Depois de tudo que aconteceu, que acabou aquela situação, nós fomos conversar sobre o ocorrido. O Ronaldo estava em pecado, literalmente, ele estava, com uma menina lá, fazendo bagunça lá, e na igreja como se nada tivesse acontecendo. E ele sabia que o demônio ia usar aquela situação. Em outras palavras, como é que você vai orar por alguém, expulsar um demônio, sendo que você está sendo usado pelo demônio? Jesus mesmo falou o seguinte, o povo virou para Jesus e falou o seguinte, olha, ele expulsa demônios por Beelzebu, pelo príncipe dos demônios. Aí Jesus falou, reino dividido não persiste, não sobrevive. Então Jesus não expulsava por demônios, mas eles acharam que sim. O que Jesus quis dizer, tanto aqui quanto naquela feita lá, é que se você está naquele mesmo pé de igualdade para julgar, você vai passar vergonha. Você está com a vida arrebentada e quer orar por alguém, irmãos, não, ouça, anota aí, não deixa qualquer um pôr a mão na sua cabeça. Você não conhece, você não tem certeza da vida dele espiritual, você não sabe quem é, não deixa pôr a mão na sua cabeça, que você está dando autoridade para aquela pessoa te amaldiçoar. Não deixa, é perigoso isso. Irmão, vai orar por isso, vai orar por aquilo outro, e o cara está arrebentando lá, vamos orar pelos casais, e o casal do cara, o bicho está pegando feio lá, não deixa, não deixa, não deixa. Tem gente que tem essa mania de sair atrás de fulano para botar nome, ou botar mão, de profeta aqui, profeta acolá, vamos ali na profeta, vamos ali no profeta. Irmão, profecia, a palavra de Deus, pega a palavra de Deus como absoluto na sua vida. Ela é a palavra de Deus. Você tem pastor na sua igreja, você tem obreiros na sua igreja, você está entendendo? E eles exercem autoridade sobre você. Cuidado com essa história de qualquer um pôr a mão na sua cabeça. Cuidado desse negócio de ficar pescando aqui, pescando ali, isso é sério. Ah, hoje eu estou aqui, amanhã eu estou ali, vamos ali na oração, vamos em tal lugar, vamos acolá. Cuidado com isso, irmão. Porque você pode estar se alimentando de alimento de porco e não está sabendo. Você não sabe o que vai lá dentro. Como é que você vai sair crendo, vai sair confiando nesse tipo de coisa? Vou citar novamente os discípulos de João. Porque eles viram que os discípulos de Jesus faziam milagres e falaram, vamos fazer também. Lembra que os discípulos foram lá expulsar demônio, eles foram, vamos expulsar também. Foram lá tentar e apanhar. Cuidado com esse negócio de fulano, beltrano, ficar pondo a mão na sua cabeça, de ficar bebendo de várias fontes. Por isso que nós congregamos. Por isso que a gente pega a palavra e confere o que fulano está falando. Você precisa julgar de acordo com o julgo o juiz. Se você estiver liberto, livre daquela situação, pode sim. Determinismo, como dizem por aí, né, que não pode fazer, mas de acordo com a palavra do Senhor. Na autoridade da palavra do Senhor. Então esse negócio de julgar para não ser julgado é mais profundo do que só esse negócio de não julga ninguém, paz e amor para todo mundo e não confronta ninguém. Não é assim que a Bíblia está dizendo, não. Ela não está dizendo para você não confrontar ninguém. Ela não está dizendo para você não apontar o pecado. Ela está dizendo para você se ver livre do pecado. Aí você pode pregar o amor de Cristo e contra o pecado. Amém? Está claro?
Versículo 7. Vamos, no 6, né, na verdade. Hipócrita, no 5. Tire primeiro a viga do teu olho, então verás com clareza. Veja bem, o 5 ilustra exatamente o que eu acabei de falar para você. Deixa de ser hipócrita. Tira a viga do teu olho, e aí você verá com clareza para tirar o cisco do olho do teu. Ele está dizendo para deixar o cisco no olho do irmão? Ele está falando para o quê? Tirar, mas para tirar do olho do irmão você precisa fazer o quê? Se ver livre, está liberto. Então não está dizendo para você não julgar. Pegam só o primeiro versículo do capítulo 7 ali, ó. Não julgueis para não ser julgado. Ponto. Final, fecha. Igreja do amor. Não julga ninguém, não corrige ninguém, não aponta ninguém e ninguém é salvo. Porque sem confronto não há conserto. Não é isso que a Bíblia diz. Veja o 5 de novo e confere. Hipócrita, tira primeiro, ou seja, primeiro você tem que fazer o quê? Tira do teu olho a trave, e então poderás, aí sim, verá com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Está dizendo, você se viu livre, está limpo, está liberto, aí sim você vai ajudar a libertar o seu irmão. Você vai julgar com a reta justiça de Deus, com a régua de Deus e não com a sua. Esse é o grande problema. Então cuidado, muito cuidado com essa historinha de ficar de um lado e para o outro aí, é sério. Não deis aos cães as coisas santas, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Veja, ele começa falando de uma coisa natural e ilustra o espiritual. Você não tem que corrigir, Salomão já falava. Salomão já falava, para você corrigir o sábio, ele te amará. Agora corrige o tolo para você ver. Ele vai ficar teu inimigo pro resto da tua vida. Jesus está dizendo, se você pegar e dar pérola para porco, meu filho, que loucura é essa? Vai pegar pão de ló. Hoje em dia tem coisa melhor. Você vai pegar Nutella e vai dar para pizza e vai dar para o teu gato, para o teu cachorro, para o teu porquinho. Está falando, você vai pegar coisa que é para alimentar uma família de verdade, que são para estar num banquete, para pessoas estarem juntas, celebrando, e vai dar para qualquer um de qualquer forma. Não pegue as suas pérolas e dê aos porcos, para que não suceda que as pisem com seus pés, e voltando-se novamente vos despedacem. Veja bem, irmãos, existe um ditado muito verdadeiro que diz o seguinte: se você joga xadrez com pombos, ele vai derrubar as peças todinha, vai defecar no tabuleiro inteirinho, e vai sair batendo asas e dizendo que ganhou. Eu ganhei. Você está entendendo o que eu quero dizer? Como é que se joga xadrez? Com paciência e inteligência. O pombo vai sentar no tabuleiro, vai defecar no tabuleiro inteirinho, vai sujar inteirinho, vai derrubar as peças, depois ainda vai voar falando que ganhou a disputa. Está dizendo, para de brigar por besteira, para de levantar a voz. Existem coisas que não valem a pena, que não valem a sua paz. Aprenda a escolher melhor as batalhas que você luta. Aprenda a escolher melhor as guerras que você entra. Se não te edifica, se não te ajuda, amém. Existe também, né? Hoje em dia se existe muito, né? O aluno vira para o mestre, mestre, qual é o segredo da sabedoria? O mestre vira para ele assim, nunca discuta com idiotas. Falou, não, mestre, eu não acho que é esse não. O mestre para ele, você tem razão. É basicamente isso aqui que Jesus está dizendo. Não pega a pérola e dê para porcos, em outras palavras. Você vai ficar dando assunto, vai ficar dando assunto. Os meninos esses dias para trás, um tempo atrás, eu acho que João Felipe chegou em mim e falou, pastor, você quer fazer um debate? Vamos chamar fulano, Beltrano e Ciclano para um debate. Aí eu virei para ele e falei assim, você vai ganhar o quê? O que nós vamos ganhar com isso? Vai ter não crentes lá, vai ter pessoas lá, a gente vai usar só a Bíblia, todo mundo vai usar a Bíblia como regra de fé, e vai ter outras pessoas lá que serão edificadas por isso, vamos lá, estou junto. Agora, se for só para exposição, para cada um mostrar que sabe um pouco mais do que o outro, esquece, meu filho, esquece. Não tem serventia nenhuma esse tipo de debate. Debate tem o que ganhar, irmãos. As coisas, eu entendo que tudo, toda batalha que você vai entrar, tem que valer alguma coisa importante, tem que valer a sua vida. Senão, para quê? Só para ego? Nós falamos agora sobre honra, a gente tem esse negócio de querer ser o melhor, de querer se exaltar. Então, virei, João, marca. Se todo mundo aceitar a Bíblia como regra de fé absoluta, e tiver gente lá que vai sair ganhando com isso, vai falar, eu quero me batizar, eu quero me entregar, eu quero isso para a minha vida, estou dentro. Agora, se for só para ver quem tem mais conhecimento, esquece, meu amigo. Se não for para
tudo tem que ser para engrandecer o nome de Jesus. Se não for, esquece. Não dá para continuar. Versículo 7, eu vou passar, porque a gente já prega bastante sobre isso. Pedi e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, batei e abrir-se-vos-ás. Aqui é o princípio da implicância. Você pede, você recebe. É o princípio de você incomodar no bom sentido os céus. É oração, é busca, é procura. Pede, encontra, bate, vai ser aberto. Eu chamo isso aqui de princípio da implicância, irmãos. Pega para a sua vida em nome de Jesus. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Aqui o Senhor está explicando também para nós a questão de saber pedir e como pedir. Portanto, versículo 11. Então, se vós sendo maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará coisas boas que lhe pedirem. Portanto, todas as coisas que vós quereis que vos façam os homens, fazei-o também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Aqui agora o Senhor cita a lei e os profetas. Seja bonzinho e você vai colher bondade. Entrai pela porta estreita, porque larga e amplo e espaçoso é o caminho que conduz à destruição. E muitos são que entram por ela. Ele está dizendo aqui que não é fácil seguir esse tipo de mandamento. Não é fácil, todos eles que ele falou no Sermão da Montanha. Tudo que ele falou aqui não é fácil. Falando é difícil, é complicado, mas é assim que você entra nos céus. Ele está dizendo que é difícil, mas você precisa se doar, se cortar, lapidar. Lembra do camelo? Você precisa abaixar para entrar na portinhola depois das 6 horas da tarde. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida, são poucos as que encontram. Cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Um falso profeta nunca vai dizer para você que é falso profeta. Você vai descobrir que ele é falso profeta pelo que ele falar. Se está na palavra de Deus, pelo jeito que ele falar, pelo jeito que ele agir, sobre as suas ações, sobre os frutos. Então olhe para isso. Por seus frutos, é exatamente o que ele diz no 16. Por seus frutos o conhecereis. Homens colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não, não tem jeito. Assim toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore corrompida produz frutos ruins. Não pode a árvore boa dar frutos ruins, nem pode a árvore corrompida dar frutos bons. Olha, irmão, olha para quem prega para você, olha para quem quer falar de Jesus, para quem quer profetizar na sua vida, olhe para a vida, veja os frutos dessa pessoa. Toda árvore que não produz fruto bom, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então você não tem que ouvir somente o que o fulano está pensando, ou o que ele está falando. Veja a prática da vida dele. Muitos me dirão naquele dia, diga que ele mesmo é o juiz, o Senhor Jesus, ele é o juiz. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes declararei, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade. Veja, o cara está achando que está trabalhando para Deus, mas o Senhor está chamando ele de trabalhador da iniquidade. Isso é pesado. Eu não te conheço, fulano, você é trabalhador, é da iniquidade. Senhor, mas eu estou trabalhando, é para o evangelho. Não, você está trabalhando para a iniquidade. Quem se lembra que a gente já deu estudo sobre iniquidade? O que é iniquidade? É o profissional no pecado, é o cara que sabe que é errado, é o prazer, a vontade. O apóstolo Paulo chama de as vossas próprias concupiscências, os próprios desejos. Esse é o iníquo, é o que sabe que está errado, mas continua na iniquidade. Versículo 23, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, semelhá-lo-ei ao homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, vieram as inundações, sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa. Mas ela não caiu porque estava fundada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, vieram as inundações, sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa. E ela caiu, e grande foi a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, as pessoas se admiraram da sua doutrina. Pois ele, presta atenção no 29,
pois ele os ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas. A gente estava falando dentro do carro, agorinha, né? Não é só ser mestre. Você pode até ser mestre, mas para ser pastor você precisa ser pastor e mestre. Para ser mestre você até não precisa ser pastor. Mas se você não pegar tudo que foi colocado por Jesus aqui no Sermão da Montanha e colocar com o óleo da unção, o óleo do Espírito Santo e o amor de Deus, você vai engessar isso aqui, aí ninguém passa por ela. Ninguém consegue ter a palavra de Deus na sua vida. Então é muito sério, essa parte sobre a casa construída na rocha e construída na areia é básica. Vem para todo mundo. Problemas, dificuldades, vem para crente e não crente. O problema aqui é se você está alicerçado no mundo ou em Deus. Nas suas próprias convicções, nas suas próprias opiniões ou na palavra do Senhor, como ele mesmo terminou o texto aqui. Veja que o texto sobre a edificação da casa, ele é baseado no Sermão da Montanha. Ele está falando o que é que você vai fazer com o Sermão da Montanha, o que é que você vai fazer com essas minhas palavras. Quem escuta o que eu falei, todos os capítulos 5, 6 e 7, e pratica, é igual o homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Então tudo que ele falou que é difícil, que você tem que pegar um caminho estreito, uma portinha estreita, que é complicado seguir, amar o seu inimigo, todas aquelas coisas que ele falou no Sermão da Montanha, quem pega isso e pratica é o homem que tem fundamento. Quem pega tudo isso, mesmo sabendo, ele falou que é da iniquidade, é aquele que tem prazer, sabe do errado, mas continua, pega tudo isso e constrói sobre a areia, vai acontecer sobre a vida dele o desabe, ele vai desabar. Então tudo que acontece no Sermão da Montanha deve ser praticado, para você ter o fundamento e edificar a sua casa. Amém, gente? Nós começamos falando que o Sermão da Montanha está para nós como as tábuas da lei que estava para o povo de Israel. E veja que Jesus falou isso para os judeus que não criam nele e não aceitavam o Sermão da Montanha como regra de fé. Amém, gente? Vamos ficar de pé então. Deus abençoe. Põe a sua mão na posição de receber. Que a graça do Senhor, as doces consolações do Espírito Santo e o amor do nosso Deus e Pai esteja com todos agora e para sempre. Todos digam: Deus abençoe.